no qual nós vamos falar sobre 5 filmes que têm a temática de esporte. Fala galera do Que História, beleza? E hoje aqui nós vamos comentar filmes em que a temática esportiva está diretamente ligada a eles. E por isso, eu acho que vocês deveriam assistir todos, viu? Tem muita dica boa aqui. I was the best figure skater in the world at one point in time. Call that a clean skate, for Christ's sake? Do not swear in front of the kids. I didn't swear, you cunt. A história da Tonya Harding tem muito de preconceito e principalmente de adequação a padrões, que no caso dela, ela acabou não se adequando. Tanto que a patinação, que é o esporte que é abordado no filme, é um esporte de inverno, muito comum nos países do hemisfério norte. E que, assim como outras modalidades, tem uma avaliação que é muito subjetiva e que, no caso específico da patinação, está diretamente ligado a uma série de conceitos que os avaliadores exigem e tratam como sendo necessários para que a pessoa tenha sucesso ao competir. E isso acabou fazendo com que Tonya tivesse uma série de dificuldades para competir com as outras atletas, pois o melhor dela ainda era visto como insuficiente, porque vários árbitros enxergavam nela uma atleta muito rústica, muito bruta, e que não tinha tanto da graciosidade exigida na patinação feminina. É bem verdade que Nancy, a sua rival, que é abordada brilhantemente no filme também, ela era tecnicamente melhor do que Tonya, o que muitos especialistas dizem até hoje. Mas o que eu acho que poderia ter mudado um pouco, no esporte daquela época para agora é a forma como os atletas são apoiados do ponto de vista estrutural mesmo, psicológico. Que isso é uma questão que é discutida até hoje e que parece que só agora, anos e anos depois, começou a ser levado a sério. Agora, o que aconteceu fora do ringue de patinação e que é um dos assuntos do filme, eu não vou comentar muito porque eu acho melhor não estragar a experiência. Acho que vale a pena você ir lá, ver o que aconteceu, como que o filme mostrou e depois procurar a história dela. Vale a pena. There are rich teams and there are poor teams. Then there's 50 feet of crap, and then there's us. Welcome to Oakland. My job is to take this team to a championship. I need more money. Você achou que a gente ia fazer uma lista e não ia botar o Brad Pitt? Isso aqui é caça-clique, filho, você tá achando? Mas O Homem que Mudou o Jogo, Moneyball, é um filme que, assim, apesar de a gente sempre questionar filme americano pela forma como eles contam as histórias, eu tenho que admitir que a base dessa história eles até que contaram direitinho, não inventaram muita coisa. Porque, de fato, o trabalho realizado no Oakland Athletics em 2002 mudou a história do beisebol nos Estados Unidos. Afinal de contas, as estatísticas que antes serviam basicamente para a televisão poder ficar debatendo passaram a ser usadas de forma mais consciente na contratação de atletas e na negociação dos seus contratos. Agora, como eu disse antes, no filme hollywoodiano, o Paul DePodesta, que era o estatístico retratado no filme como um nerd, na verdade ele era um cara até bem diferente daquilo. Apesar dele realmente vir de Harvard, de ter um conhecimento muito vasto na área, ele era um ex-atleta universitário e já tinha muita experiência no beisebol. Não era um outsider como dá a impressão. E também uma outra coisa que eu acho importante dizer é que algumas passagens que acontecem ali no filme, elas são bem inventadas, sabe? Para dar aquele drama. Mas vale a pena ver porque, afinal de contas, nós estamos falando de uma coisa que aconteceu e que mudou o esporte. Não é todo dia que a gente vê isso. Tanto é que o Sabermetrics, que é como esse modelo de análise ficou conhecido, passou a ser adotado por diversas equipes na Major League, inclusive equipes que foram campeãs montando seus elencos a partir desse método estatístico de seleção e prospecção de talentos.
Eu já quebrei alguma promessa? Eu vou colocar você de piloto em Le Mans. Você só tem que calar a boca e fazer o que eu disser. Olha, aqui no Brasil a gente está acostumado a ver a Ferrari na Fórmula 1, mas esse filme traz uma Ferrari diferente, que era a que disputava as 24 horas de Le Mans. Para quem não conhece, essa prova é uma das mais tradicionais do automobilismo, é disputada na França e é uma prova de longa duração. Então, são literalmente 24 horas de competições em que o carro da equipe ele é pilotado por mais de um piloto ao longo do tempo. Existe ali um revezamento e a equipe que tiver a maior pontuação chegar na frente é a que leva o título. A história que é abordada em Ford versus Ferrari, ela é baseada na edição de 66, que foi quando a Ford conquistou sua primeira vitória nas 24 horas de Le Mans. E impediu não, né? Encerrou uma série de 6 vitórias consecutivas da escuderia Ferrari, que por sinal só voltou a ganhar em Le Mans em 2023. Veja bem o baque que isso causou para a montadora italiana. Aqui a gente recomenda que depois de ver o filme você procure pesquisar um pouco mais da história daqueles personagens, inclusive ver um documentário que existe contando também essa história, que a gente pode deixar o link aqui na descrição, porque de fato algumas coisas que são contadas ali têm um ar de que não foram bem daquele jeito. Mike's the best left tackle I've seen in years. You're changing that boy's life. No, he's changing mine. Esse filme empolgou e principalmente inspirou muita gente, porque a história do Michael Oher é realmente impressionante. O cara saiu do nada e se tornou um jogador de sucesso na NFL e ganhou inclusive o Super Bowl com a equipe do Baltimore Ravens, com a qual ele teve seu maior destaque na liga. Ele ganhou muito dinheiro, ele teve muito sucesso profissional e tudo isso graças ao apoio da família que o adotou. Mas aí que está a questão, parece que não foi exatamente como acontece, como é mostrado no filme da Sandra Bullock. O próprio Michael achou ruim alguns aspectos do filme, principalmente a encenação de que ele era um cara pouco inteligente e que ele não sabia jogar futebol americano, coisa que não procede. Ele, inclusive, era um destaque por ter bastante técnica e inteligência, não só no jogo, como demonstrada no seu cotidiano. Com o passar dos anos, a história começou a ser até questionada, inclusive com muita gente dizendo que a família meio que explorou a imagem do atleta para conseguir lucrar com o filme. Há inclusive informações de que o atleta tem um relacionamento bastante desgastado com a família hoje, principalmente por causa do filme. Mas vai lá, que é uma sessão da tarde bacana o filme, eu acho que vale a pena dar uma conferida. Agora, a Sandra Bullock ganhar o Oscar, eu já achei que é meio, né, enfim. Okay, you making a mistake, but I'm gonna let you make it. Watch him hit a few balls. All right. So tell me your names again. I'm Venus. I'm Serena. So what'd you think? E para encerrar a lista, essa bombaça dos anos 90, que vê aquele filme parece que voltou no tempo mesmo, porque tá lá o povo falando de Jennifer Capriati, tá lá o povo falando inclusive sobre a Arantia Sanchez, que inclusive é o ponto negativo, eu tenho que dizer isso para vocês, porque eu não gostei da forma como eles representaram a Arantia Sanchez Vicario, que é uma lenda do tênis espanhol e uma das maiores atletas daquela época. Mas eu não vou dar spoiler não, porque eu acho importante que vocês assistam o filme, porque para muita gente a história da Serena e da Venus é só o que aconteceu dentro das quadras, mas eu acho bastante impressionante, inclusive, a história que é retratada no filme, que é a do pai dela, que é brilhantemente interpretado, inclusive, pelo Will Smith, e
eu devo dizer que é bem realista, porque existem diversos documentários, entrevistas e muito material da ESPN, principalmente naquela época, que mostra o pai das duas falando do tanto que ele tinha duas excepcionais tenistas em casa. Existe até documentário que conta um pouco dessa história, que é baseado inclusive nesse material, e que mostra para a gente uma outra característica interessante. Além da perseverança do pai, é um dos primeiros casos que a gente pode dizer, com mais convicção, de atletas que tiveram sua vida inteira registrada pela TV. Nos Estados Unidos é muito comum a cobertura do esporte universitário, e inclusive de outros tipos de modalidades que não fazem parte do circuito universitário. As empresas de comunicação dão muito valor à formação de atletas e existe muito registro disso. É muito comum aqui no Brasil que a gente não tenha notícia nenhuma de atletas mais antigos, porque uma competição juvenil, por exemplo, quase nunca tem registros. Hoje já é bem mais tranquilo, que qualquer atleta, você tem imagem dele competindo com 8 anos de idade, um celular grava qualquer coisa, e no caso da Venus e da Serena, o início da carreira dela já foi muito coberto, principalmente o da Venus, que era o que todo mundo achava que era a grande lenda que estava surgindo. Mas como o próprio pai dela falou, ela era uma das maiores, mas a maior seria a Serena. O filme é bastante interessante, eu acho que vale a pena, tem aquele suco de anos 90 que a gente gosta, e é uma história muito bacana, principalmente no que diz respeito à noção de gerenciamento de carreira de atleta. Dá um confere que é bom. Um abração, até o próximo, valeu!